Vamos em frente então, Apocalipse capítulo 15. Os 7 flagelos. Também tem os remidos entoando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E aí Deus envia os flagelos, terminando ali o capítulo 15. Ele está ligado ao capítulo 16. Mas o capítulo 16 nós vamos ver semana que vem, se Deus permitir. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Santo Deus Todo-Poderoso. Ou melhor, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário, no tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Então está aí na nossa tela a figura aí que traz como capa, né, os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vamos em frente. Aqui nós temos um outro parênteses dentro do livro de Apocalipse. A gente vai ver vários parênteses. Então os 7 flagelos são anunciados, ainda não derramados, mas são anunciados. A gente pode deixar como título então os 7 flagelos ou os 7 anjos com taças preparam-se para derramar a consumação da ira de Deus, começada lá em Apocalipse 6:12. Aos comentaristas, então, esse primeiro, a pregação do Evangelho eterno será ao mesmo tempo apelo à conversão, anúncio da destruição da sociedade fundada na injustiça e na soberba humana, e aviso quanto ao destino último da besta e de seus adoradores. Cumpridas estas etapas, o julgamento divino sobre a terra e seus habitantes será concluído, e as últimas sentenças serão executadas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então os anjos das 7 taças da ira de Deus. O capítulo 15 relata a detalhada preparação para o julgamento final. E os 7 anjos saíram do templo. Mais uma vez, voltamos a ver aqui o templo. O juízo provém do mesmo templo celestial. Os anjos saem não como servos ou mensageiros, mas como administradores reais do juízo, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. A ira de Deus é repartida entre os 7 anjos por um dos seres viventes e estará contida em 7 taças de ouro. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Esses 7 anjos, nós vamos ouvir falar deles mais à frente. Vejamos mais spoiler aqui em Apocalipse 21:9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. 7 últimos flagelos. Apocalipse 16:1. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra
as 7 taças da ira de Deus. Vamos ver isso agora na próxima semana. Mais um comentarista, as últimas pragas então revela os últimos juízos sobre o território do anticristo, que serão os piores. Apocalipse 15:2, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Essa imagem aqui do mar de vidro a gente já tinha estudado dentro de Apocalipse, e aqui a gente está relembrando praticamente aquilo que a gente já viu. Esse comentarista aqui, mais no cantinho da tela de vocês, esta é a 6ª passagem entre parênteses no livro. Explica o destino dos mártires de Jesus durante a tribulação. Esse mar de vidro é o que está imediatamente diante do trono de Deus, é mencionado em Apocalipse 4:6. Eu acredito que vocês lembram disso. Apocalipse 4:6, então, a visão do trono de Deus, e havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. Os que venceram, então, esses que saíram vitoriosos, esse grupo foi assassinado pelo anticristo. Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro, venceram o diabo, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Foram, de fato, martirizados durante a grande tribulação. As harpas dadas por Deus, deixei apenas um comentário aqui, fica na apostila para vocês lerem depois. Apocalipse 15:13, então chegamos aqui ao cântico de Moisés, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro também, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse cântico de Moisés, para este autor aqui, era um cântico de triunfo sobre Faraó e seus exércitos. O cântico de Moisés, de fato, era. Agora, o cântico do Cordeiro também é um cântico de triunfo, vitória sobre Satanás e de todos os inimigos de Deus e do homem. Esse autor aqui, mais abaixo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, refere-se a Cristo. Conquanto todas as suas obras sejam grandes e maravilhosas, o que ele fez na cruz destaca-se como a maior obra de todas. Perfeito comentário também. O cântico de Moisés é o cântico que está em Deuteronômio 32. É relatado que Moisés escreveu este cântico e o ensinou ao povo. Deuteronômio 32:4, está aqui um trechinho dele. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Tem outras referências aqui, deixo para vocês lerem com calma depois. O cântico do Cordeiro, então, para este comentarista, este é o segundo cântico e começa pela crucificação, a qual era absolutamente necessária para que o homem fosse redimido, e termina com Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Colossenses 2, do 13 ao 15, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus!